Olá, meus amigos H+ers! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aulitia de redação. Estamos dos estúdios Belo Horizonte do H+, ok? Estamos falando diretamente dos estúdios de BH, que eu vou te contar uma coisa, que cidade espetacular, não é mesmo? Se você não gosta, 1, você está errado, 2, você não conhece. Mas estamos aqui para falar bem de BH? Não somente, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a tal da competência 4 da redação do Enem. Meu nome é Pedro Mal e Pedro Mal deveria ser para Química, né, gente? Mas houve um erro aí, eu não consegui fazer Química, eu fiz Letras mesmo. Então, meu nome é Pedro Mal e estarei com vocês para a gente construir junto um raciocínio que consiga entender o que é competência 4. A competência 4, como todas as outras, claro, vale 200 pontos. E a gente vai perdendo em níveis, ok? Todo mundo fala, a competência 4 é super tranquila, é muito fácil de tirar 200. Olha, realmente não é muito difícil de tirar 200, não. Agora, avaliando o último ano, nossa, o tanto de BO ligado à correção que eu vi, vocês não acreditam, ok? Então, observando o que o manual pede e a correção como ela é, que às vezes tem uma diferençazinha ali em relação ao manual, a gente tem que ser esperto e tem que se adequar à banda, afinal é ela que toca e a gente tem que dançar conforme a música. Então, competência 4, o que ela avalia? As ligações que existem no seu texto, ligações moleculares, ligações iônicas, nem sei se isso existe, acho que existe, na minha época pelo menos existia. Não estou falando dessas ligações. Ligações entre palavras, orações, períodos e parágrafos. Ou seja, a competência 4 está querendo avaliar como que as partes do seu texto, sejam elas palavras, ou seja, partes muito pequenas, orações, partes pequenas, períodos, partes médias e parágrafos. As partes grandes, maiores partes que a gente tem em um texto do Enem, quer ver como é que essas estruturas pequenininhas ou maiores se ligam, ou seja, como é que em sequência a gente consegue estabelecer uma relação entre essas partes. Em resumo, tem uma parte que ela parece avulsa no seu texto, significa que a sua coesão provavelmente não está legal em alguma dessas partes aqui. Então, quando eu ligo as minhas orações, quando eu, de alguma forma, estabeleço um elo entre os meus períodos, quando eu, de alguma maneira, conduzo o meu corretor de um parágrafo ao outro para evidenciar o meu projeto de texto, e a gente vai ver mais para frente que isso aí se chama operador argumentativo, a gente está falando de coesão. Só que quando a gente fala de coesão, a gente fala de muita coisa ao mesmo tempo e talvez de algumas questões das quais vocês nem se deem conta, ok? Nossa, quer dizer que quando eu escrevo desse jeito eu estou promovendo coesão no meu texto? Sim, você está promovendo coesão no seu texto. É por isso que a gente fala que quando a gente é nativo e quando a gente domina a língua, a gente não precisa teorizar para usar a língua. Claro que em situações formais a gente teoriza, sim, né? Tanto é que a gente aprende a fazer redação. Mas a gente acaba estabelecendo esses mecanismos textuais e linguísticos de uma forma muito automática
e em alguns casos sem nunca perceber o que você está fazendo, ok? Vamos para os tipos de coesão. Vamos começar com a coesão lexical. Isso aqui, gente, vocês nem acham que isso aqui é coesão, vocês nem pensam que o Enem está avaliando esse tipo de situação. O que é, no fim das contas, essa tal dessa coesão lexical? A coesão lexical se preocupa em construir durante um raciocínio, seja ele um raciocínio dentro da oração, entre orações, entre períodos ou entre parágrafos, um raciocínio que possua palavras de mesmo campo semântico, ok? O que é o tal do campo semântico? Nada mais é do que o compartilhamento de significado. Então, por exemplo, se eu falo assim, adoro animais, o meu late muito. Quando eu falo animais e late, eu estou usando palavras do mesmo campo semântico. Por quê? Porque alguns animais latem. Óbvio que nem todos, mas alguns animais latem. Então, existe um compartilhamento mínimo de significado entre essas palavras, porque elas estão construindo o mesmo campo semântico, ok? E aí, gente, é muito interessante a gente entender o poder da coesão lexical em um texto, especialmente para a competência 2. Óbvio que a coesão lexical em si está sendo avaliada na competência 4, ok? Mas ela é muito importante também para, por exemplo, o atendimento ao tema. Para você mostrar para o seu corretor que você não está fugindo ao tema, ou que você ainda está falando do mesmo argumento, você vai usar palavras do mesmo campo semântico. Aí eu estou falando de sinônimos, de hipônimos e de hiperônimos, ok? Então, por exemplo, você pode falar um tema sobre a água em questão no Brasil. Tá, super genérico, bem abrangente, é só um exemplo. E aí, em um parágrafo você fala água, no outro você fala substância, no outro você fala líquido, depois você fala recurso hídrico, ok? Quando você vai utilizando essas palavras que minimamente compartilham o significado, você está reforçando o caráter de coesão lexical do seu texto. E aí você mostra para o seu corretor que você está mantendo o tema em todas as amarrações argumentativas e estratégias de escrita que você se propõe a trazer para o seu texto. Então isso é muito legal. E aí uma dica que é específica do Enem. Quando eu penso assim, poxa, água. Água é uma palavra para a qual não há tantos sinônimos, né? Não tem como a gente se referir à palavra água de diversas maneiras, ok? Tem de algumas. E aí, o manual do Enem fala o seguinte, olha, se o tema é sobre água, é óbvio que você vai repetir a palavra água várias vezes no seu texto, inclusive porque o tema é água. Se você não repete a palavra água algumas vezes no seu texto, isso significa que provavelmente em algum momento você se perdeu, você fugiu ali, ok? Agora, vamos combinar uma coisa? Tem que ter noção. Não adianta você escrever um período assim, a água é importante porque a água, quando ela não existe, há falta de água. E as pessoas que não têm contato com água, repetir 4 vezes a palavra água no mesmo período, aí fica complicado. Isso aí é um problema do uso de coesão lexical. A gente poderia ter utilizado algum sinônimo, a gente poderia ter utilizado outras estratégias que nós vamos ver aqui para frente. Então, em resumo da ópera, o que eu estou tentando dizer a vocês, se você tiver, por exemplo, uma palavra muito
específica, não tem problema você repeti-la no seu texto, às vezes até no mesmo parágrafo. Se você já tiver utilizado algum outro recurso e não tiver muitos sinônimos, tá tudo bem. O que para o Enem é muito mais grave? Que você, por exemplo, repita as conjunções, as palavras denotativas, porque para essas sim a gente tem um monte de opção. Então é muito mais grave você repetir a palavra porquê no seu texto, que é uma conjunção que dá a ideia de causa e explicação, do que a palavra água, que faz parte da frase temática, ok? Claro, preciso que vocês tenham muita noção nesse momento, né? É uma questão de equilíbrio, né? A gente pode repetir essas palavras? Pode, principalmente essas que estão no tema. Mas, se aquilo ficar excessivo, isso significa que você não domina os outros tipos de coesão. Então, é um morde e assopra. Pode repetir? Pode. Mas não repete demais, não, porque senão aí você demonstra falta de conhecimentos linguísticos para promover essa ligação, essas ligações entre as partes do seu texto. Vamos ver como é que isso acontece na prática? Eu coloquei aqui uma sentença que é mais ou menos assim, ó. Dos trabalhadores. Os empregados possuem direito às férias. Eu sei que tá uma frase meio justaposta, assim, né? Não tem uma ligação muito evidente entre elas e vocês talvez não trouxessem uma frase desse estilo para a redação de vocês, mas eu acho que dá para entender. Olha só. Trabalhadores e empregados. Para eu não repetir a palavra trabalhadores, eu usei a palavra empregados, porque de alguma maneira essas duas palavras compartilham algum índice de sentido, ok? Então, aqui eu utilizei palavras de mesmo campo semântico para mostrar a ligação entre esses meus dois períodos. Tranquilo? Então, esse é um exemplo de coesão lexical. Dica, guarde isso no seu coração. Se você fizer um campo semântico do tema, ou seja, um vocabulário do tema, antes de fazer chuva de ideias, antes de fazer projeto de texto, antes de começar a escrever com as palavras do tema, por exemplo, os estigmas associados às doenças mentais. Estigmas, preconceitos, olhar que diminui, que ridiculariza, que menospreza, né? Associados, relacionados, vinculados, né? Doenças mentais, essas patologias, enfermidades, questões emocionais e psicológicas. Se você já colocar isso antes de começar a planejar seu texto, a fazer chuva de ideias, é muito provável que você tenha facilidade de dominar a coesão lexical. Sabe por quê? Porque você conseguiu pensar em alguns sinônimos dos quais você vai precisar com certeza antes de começar a escrever. Então, você não vai precisar daquela palavra, daquele sinônimo, quando você estiver lá na pressa, na pressão de escrever. Ok? Você vai falar assim, poxa, eu já fiz um vocabulário do tema, eu já sei como é que eu posso utilizar. Muito provavelmente você não vai travar, ok? Então, fazer esse vocabulário do tema para as palavras mais importantes, geralmente substantivos que estão ali na frase temática, é uma estratégia essencial para, inclusive, você agilizar a sua escrita e não ficar travado, beleza? Então, em resumo, coesão lexical, estamos compartilhando um campo semântico, e aqui eu dei o exemplo. Qual que é o compartilhamento de significado? Trabalhadores e empregados. Nós temos uma relação aqui provavelmente de sinonímia, ou seja, sinonímia parece nome de artista sertaneja, né? Maiara e sinonímia, mas não é não, ok? Empregados é um sinônimo de trabalhadores. Beleza? Então, agora vamos para a coesão referencial. A coesão referencial, ela é operada sobretudo por pronomes e advérbios. Eu diria pronomes, advérbio a gente usa menos nesse sentido, ok? Operada por
pronomes. Especialmente, tá, gente? Não é só pronomes, não. Substitui uma palavra de referência. Bom, nem sempre ele substitui, às vezes ele acompanha, tá? Então esse pronome ele pode substituir ou pode acompanhar uma palavra que de alguma forma já foi mencionada no seu texto ou que vai ser mencionada, ok? Então, essa coesão é operada por pronomes na maioria dos casos. Eu tenho um pronome e uma palavra de referência. Eu ligo essas duas situações e geralmente acontece uma substituição. Nega direitos básicos à população, os quais lhe seriam essenciais para a promoção da dignidade. Atenção, eu tenho aqui dois mecanismos explícitos de coesão referencial operada por pronomes, os quais substituem uma palavra de referência, por isso coesão referencial. Vamos lá. Deixa eu pegar uma cor legal aqui. Peguei rosa. E aqui eu vou pegar amarelo. Os quais. Comecei com pronome relativo. Uma oração significa que eu comecei uma subordinação adjetiva. E aí, se ela é adjetiva, eu pergunto para vocês. Peraí, os quais quem lhes seriam essenciais para a promoção? Direitos básicos. Então esse direitos básicos está sendo substituído pelo pronome relativo, os quais, justamente para evitar a repetição. É como se fosse assim, ó, nega direitos básicos à população. Os direitos básicos lhe seriam essenciais para a promoção de dignidade. Agora vamos lá. Eu tenho um lhe aqui, que é um pronome pessoal do caso oblíquo. Para quem não se lembra, me, mi, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, consigo. Uau, que maratona para poder falar os pronomes pessoais do caso oblíquo, né, minha gente? Tem gente que fala que não cai gramática no Enem. Ô, gente, não cai gramática no Enem, não despenca gramática no Enem. Sabe por quê? Tudo isso aqui que a gente está pensando, tudo isso que a gente está avaliando, é gramática, ok? Claro que aqui, talvez uma gramática mais textual, mais viva, que a gente usa mais, mas a competência 4, a coesão, é um fator de textualidade, como já diriam os linguistas, que é operado por elementos gramaticais que estão ali na superfície do texto, ok? Então, a gente precisa sim saber gramática. Então, gramática é competência 1 e competência 2. E aí, quando a gente sabe utilizar esses mecanismos coesivos, por exemplo, eu botei os quais, por quê? Porque eu estou visando a retomar um elemento específico, aqui, direitos básicos, masculino e no plural. Tem muita gente que ia falar assim, no qual, e aí ia ter um erro de concordância, ok? E aí você ia perder ponto por causa disso. Agora, nega direitos básicos à população, os quais lhe seriam essenciais. Seriam essenciais a quem? Então, população está sendo retomado, substantivo população está sendo retomado pelo pronome lhe, que neste caso aqui assume função sintática de complemento nominal. Gente, olha que interessante, a gente tem que utilizar para completar o sentido e a estrutura de um adjetivo, um complemento
nominal. Essencial a quê? A quem? A população. Como eu estou falando de um complemento nominal e todo complemento nominal é preposicionado, eu preciso utilizar um pronome que evidencie essa preposição. Não tem uma preposição aqui, mas ele substitui com valor de preposição. Então, olha as coisas que você tem que dominar, olha as coisas que você tem que saber para operar bem a coesão. Então, esse lhe aqui está retomando a população. Tranquilo? Os quais é um pronome relativo que retoma direitos básicos e lhe é um pronome pessoal do caso oblíquo com função sintática de complemento nominal que retoma a população. Outra coisa, os quais lhe seriam, não poderia ser, seriam-lhe. Primeiro, porque eu não uso ênclise nos futuros do indicativo. Além disso, os quais é um pronome relativo, que é fator de próclise. Meu Deus, o que está acontecendo aqui, gente? Estuda gramática, revisa isso aí. Colocação pronominal, isso é vida. Vocês precisam aprender essa matéria para escrever de acordo com a norma padrão. Então, aqui nós vimos a existência material de pronomes substituindo palavras de referência. Por isso, coesão referencial. Bom, agora nós vamos falar da coesão sequencial. E quando eu falo de coesão sequencial, eu tenho certeza de que muitos de vocês vão pensar: eu achava que só isso que era avaliado na competência 4. Eu não achava que existiam outras questões a serem avaliadas, né, na competência 4 que não a coesão sequencial. E óbvio, gente, o Enem ele dá uma puxada de saco, sim, para a coesão sequencial, inclusive porque é a mais fácil de a gente perceber, visualizar coesivamente falando, tá? Ela fica numa superfície do texto, geralmente no início do período ou no início da oração. Então é muito fácil localizar essa tal dessa coesão sequencial. Quem que opera essa tal dessa coesão sequencial? Operada por conjunções e palavras denotativas. Conjunções fazem parte daquela classe gramatical que geralmente liga orações, né? Pode ligar palavras também, mas geralmente liga orações e geralmente estabelece uma relação de sentido entre essas palavras, essas orações, esses períodos, né? Dependendo se for período composto por coordenação ou por subordinação. Então, essa coesão sequencial que é operada por conjunções e palavras denotativas. Pedro, nunca ouvi falar nisso. O que são palavras denotativas? A gramática tradicional e seus furos, né? Isso é pouco estudado geralmente, tá? Na escola, não se assustem. E vocês vão ver que vocês sabem usar. Não precisa saber o nome. Nossa, será que é? Será que não é? Vocês simplesmente usam, geralmente usam muito bem, ok? Palavras denotativas são aquelas palavras que antigamente eram classificadas às vezes como advérbios ou como conjunções, mas a gramática viu que, por exemplo, no caso de advérbios, essas palavras não modificavam um adjetivo, um advérbio ou um verbo, então não tinha como classificá-las como advérbio. A questão das conjunções que viraram palavras denotativas, porque de alguma forma aquilo ali não combinava com o conceito da subordinação e da coordenação. Então, essas palavras foram transferidas para essa classe gramatical que se chama palavras denotativas ou palavras de classificação à parte. Olha só, a gramática nem sabia onde pôr, juntou essa galera aí e falou assim, palavras de classificação à parte, como se fosse o patinho feio da gramática. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Conjunções, porém, porque, tão que, como, conforme, quando,
a fim de, separado para dar a ideia de finalidade. E palavras denotativas, outro sim, além disso, ademais, por conseguinte, ou seja, por exemplo. Olha como que a gente usa pra caramba essas palavras denotativas na nossa escrita da redação, ok? Então, a gente tem aqui a coesão sequencial que é operada por conjunções e palavras denotativas. Basicamente, para que servem essas conjunções e palavras denotativas que são, na verdade, a coesão sequencial? Essa coesão sequencial evidencia na sequência de ideias qual que é a relação de uma informação do seu texto, seja uma oração, um período, um parágrafo, para o outro. De que maneira? A facilitar a progressão textual. Poxa, desse pedaço para esse eu progredi com uma ideia de causa, desse para esse de consequência, desse para cá de continuidade, desse para cá eu fiz uma oposição. Então, qual que é a sequência semântica, ok, entre os meus enunciados? Como é que eu progrido textualmente a partir de alguns significados dessas conjunções e dessas palavras denotativas? Ai, Pedro, muito teórico, muito abstrato, ai, que palavras difíceis. Calma, vocês vão ver que é bem tranquilinho. Aqui eu coloquei um pedaço que poderia muito bem ser uma introdução ou parte de uma introdução, ok? Todo brasileiro, segundo afirma a Constituição Federal de 1988, tem direito à saúde. Nesse sentido, promovê-la é cumprir as diretrizes nacionais. Porém, a insuficiência de recursos ainda impede a democratização de tal previsão, já que não há estruturas de saúde em todo o território da pátria, ok? Vamos fazer uma análise de coesão sequencial aqui? Olha que interessante. Eu vou grifar aqui todas as palavras que são conjunções ou palavras denotativas e que, de alguma forma, são indícios de coesão sexual. Perdão, gente. De coesão sequencial. É porque antes de dar aula aqui eu estava dando um tema sobre abuso sexual. Aí eu tô com isso na cabeça, tá? Mas é coesão sequencial, ok? Bom, todo brasileiro, segundo... Quebrei o giz. Tem direito à saúde. Nesse sentido... Porém, já que esses aqui são os exemplos claros de coesão sequencial neste trecho que eu estou apresentando a vocês. Bom, quando eu falo segundo afirma a Constituição Federal, eu estou transferindo a responsabilidade do que eu estou trazendo no enunciado a um terceiro, que muito provavelmente é uma autoridade, é alguém que estudou mais do que eu, que é especialista no assunto aqui. Eu atribuí esse enunciado à Constituição Federal. Então, segundo é uma conjunção de conformidade. Por que é interessante eu estabelecer essa sequência de conformidade entre esses meus dois períodos? Todo brasileiro tem direito à saúde, segundo afirma a Constituição Federal. Porque Constituição Federal é um documento objetivo, não tem opinião, não tem sentimentalismo, não tem subjetividade, assim, teoricamente, né? Ali. Então, quando eu, de alguma forma, transfiro o que eu estou falando para o outro,
eu reforço o caráter objetivo do meu texto. E isso é operado pela competência 4. Olha que legal. Segundo, então aqui dá uma ideia de conformidade. Conforme, né, de acordo com, tudo isso seriam opções caso você queira substituir por segundo, ok? Nesse sentido, dá uma ideia de continuidade. Nessa lógica, nesse viés, né, a partir de tal pressuposto, eu não estou opondo o enunciado seguinte ao anterior que eu trouxe, ok? Então, simplesmente estou continuando. A gente brinca que esse é um conector coringa. Quando você não tem uma relação de causa para consequência, de oposição, quando você não tem essas situações claras e você quer simplesmente continuar o que você está falando, é muito interessante utilizar esse tipo de mecanismo linguístico, ok? Porém, agora aqui eu estou falando de uma oposição. Por que a gente chama isso de operador argumentativo? Porque isso que eu falei antes do porém é uma oposição ao que eu vou falar depois do porém. E aí, antes de eu estabelecer essa adversidade, essa oposição, né? Porém, é uma conjunção coordenada sindética, né? Bom, se a conjunção é sindética, né, gente? Aqui eu fui redundante, né? É uma conjunção coordenada adversativa. Eu aviso ao meu corretor o conteúdo do meu enunciado. Olha, fica de boa aí que agora vem uma oposição. Já vou te falar qual que é. Mas o porém é como se fosse uma sinalização, tipo, vire à direita porque agora vem oposição. Vire à esquerda porque agora vem oposição, ok? Então é como se você estivesse indicando o caminho de leitura para o seu leitor. E aí ele constrói os significados do seu texto de uma maneira muito mais clara, né? Então os linguistas, né, alguns chiquérrimos aí, por exemplo, Oswald de Croo, chamam isso aí de operador argumentativo, ok? Porém, eu tenho um direito, que é o direito à saúde, e promover esse direito é simplesmente cumprir o que está previsto dentro do Brasil. Não estou fazendo favor para ninguém, estou dentro do combinado, que não é caro nem barato. Porém, a insuficiência de recursos, cheirinho de que esse direito não está sendo cumprido na sociedade brasileira, ok? Então aqui eu aviso, olha, eu tenho um problema, um desafio, que é a insuficiência de recursos, ainda impede a democratização de tal previsão. Já que aqui eu estou dando uma noção de causa e explicação. Opa, é laranja. Então, já que não há estruturas de saúde em todo o território da pátria. Agora vamos observar, para além da coesão sequencial, alguns outros elementos coesivos, por exemplo, de coesão lexical. Brasileiro. Nacionais, território da pátria. Tudo isso aqui é coesão lexical, porque brasileiro, nacional, território da pátria são palavras que de alguma maneira compartilham significado, ok? Que mais? Previsão, direito, é uma diretriz, tudo isso aqui tem significado compartilhado, ok? Enfim, e também agora eu vou pegar a coesão referencial, olha que interessante,
promovê-lo. Lo quem? O direito à saúde. Tal previsão. Se eu falo só previsão, dá a impressão de que eu estou sendo inédito ao falar daquela previsão. Agora, quando eu falo tal previsão, significa que eu já mencionei essa previsão em algum momento. Também é o direito à saúde. Então, olha só como que em um parágrafo a gente tem vários elementos coesivos juntos e a gente nem percebe. Então, este parágrafo aqui, por exemplo, é excelente parâmetro para entender o que é um parágrafo bem construído no que diz respeito à coesão. As palavras, orações, períodos estão muito bem ligados. Este seria um parágrafo modelo. Assim, uau, nossa, quantos elementos coesivos. E olha que interessante, para a gente terminar a nossa aulítia. O Enem faz duas exigências, ok? Mecanismos coesivos interparagrafais e intraparagrafais. Inter é entre e intra é dentro, ok? Olha só para esse parágrafo aqui. Intraparagrafalmente falando, se é que essa palavra existe, olha quantos elementos coesivos eu tenho aqui nessa minha introdução. E isso é um parágrafo que está excelente quando o nosso critério for elementos coesivos intraparagrafais, porque eu tenho abundância de coesão lexical, de coesão referencial e de coesão sequencial. Então, uso abundante, uso expressivo é o indicado para esses mecanismos intraparagrafais, dentro do parágrafo. Agora, o Enem ele é específico quando ele diz sobre os interparagrafais, é que ele é quantitativo, não só qualitativo. Ele afirma que você tem que ter 2 elementos interparagrafais. Então, por exemplo, vamos supor que você divida o seu texto em 4 parágrafos, que é o que geralmente acontece, né? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Se você tiver um conectivo, e aí, gente, quando eu falo desse mecanismo interparagrafal, eu majoritariamente estou falando dessa coesão sequencial, o uso de conectivos por conjunção e palavras denotativas, tá? Então, por exemplo, se você começa seu desenvolvimento 2 com um desses mecanismos e a sua conclusão com um desses mecanismos, um do D2 e um da conclusão. Pronto, eu já cumpri o que o Enem quer de mim. Por exemplo, se você for fazer um contraste, como aquele tema que já caiu, democratização do acesso ao cinema. No desenvolvimento 1, você fala como é que é importante essa democratização, como é que ela leva conhecimento, como é que ela aprofunda o acesso à cultura que os brasileiros poderão ter, como é que ela, por exemplo, pode lançar algumas pautas que são denúncias sociais, quantos filmes não nos levam a refletir, ok? E aí no D2 você vai falar assim, olha, isso aqui é lindo, mas a realidade brasileira é diferente. Então você está promovendo um contraste entre o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Que legal é você começar o seu desenvolvimento 2 com um mecanismo que indique essa oposição. Exemplo, contudo, vírgula, mesmo com essa importância qual? Que você falou lá no seu desenvolvimento 1, vírgula. O alto preço dos ingressos ainda é um desafio, ainda é um entrave na democratização do acesso ao cinema, ok? E aí, se você fez isso, você já estabeleceu uma coesão interparagrafal. Aqui, a exigência é quantitativa, você tem que ter pelo menos 2. Se você tiver um no desenvolvimento, 2 e 1 na conclusão, você já arrasou. E dica, deixa o portanto lá para a conclusão. Portanto, é um mecanismo conclusivo tão elegante, tão maravilhoso, né? Ninguém tem dúvida de que aquilo ali é um mecanismo coesivo, né? Você está evidenciando a sequência de progressão do seu texto, né? Falando assim, olha, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu vou concluir meu texto. Então, é uma estratégia super, super, super interessante. Agora eu vou limpar minha mão que está cheia de giz.
e vou ler para vocês um aviso que estava no manual dos alunos, né? Esse manual foi disponibilizado aos alunos. Me dá 2 segundos aqui que eu vou achar. E tem um aviso interessante aqui. Favoritos. Bom, não sei se dá para ver, mas aqui tem meu celular. Aqui tem a página do manual e tem uma parte em azul aqui, em caixa, né? Tá no formato quadrado. Ou seja, eles fizeram não só a caixa, mas botaram de azul, que era para dar destaque a essa informação. Vou ler para vocês. Importante, ponto de exclamação. Ou seja, leve isso em consideração, é assim que a banca pensa a competência 4, a coesão. Não utilize elementos coesivos de forma artificial ou excessiva. Basicamente, ele está falando de coesão sequencial, tá? Aquela galera que não pode deixar de colocar uma coesão sequencial em um período que ela já começa a se desesperar, aí taca um elemento coesivo que não tem muito a ver com a ideia que você quis passar de um período para o outro, de uma oração para outra. Então, tome cuidado. Então, mais uma vez, não utilize elementos coesivos de forma artificial ou excessiva apenas porque é um dos critérios avaliados na prova de redação ou porque seu texto vai parecer mais bem escrito. Ele já está falando que vai só parecer, mas não vai ser mais bem escrito não, se você utilizar em excesso ou de maneira artificial. Uma boa coesão não depende da mera presença de conectivos no texto. Depende, por exemplo, do uso de pronomes, do uso de campo semântico de palavras que compartilham o sentido. É isso que ele está querendo dizer. Olha, não ache que coesão é só coesão sequencial. Existem outras formas de você mostrar que os seus períodos, que suas orações, suas palavras, seus parágrafos estão ligados. Uma boa coesão não depende da mera presença de conectivos no texto, muito menos de serem utilizados em grande quantidade. É preciso que esses recursos estabeleçam relações lógicas e adequadas entre as ideias apresentadas, motivo pelo qual a competência 4, apesar de não ser mais difícil de obter 200 pontos nela, ela é muito cruel. Em que sentido? Um erro, vamos supor que você utilizou um porém entre duas sentenças que não são uma oposição clara, menos 40 pontos. Aí é assim, perder na hora. Não é em alguns outros, não é como em outras competências, por exemplo, na 1, se você errou uma coisa, você não vai perder ponto necessariamente, né? De norma padrão. Aqui não, se você utilizou de maneira indevida, artificial, ok? Indevida tá bem junto ali da artificialidade, ok? Se você utilizou de maneira artificial, indevida, menos 40 pontos. Então, a competência 4, ela é boazinha, mas nem tanto, ok? Tome cuidado com isso. Ao mesmo tempo, eu sei que é isso que o manual indica. A gente acabou de ler o que estava lá no manual, né? Eu não estou inventando isso aqui não, tá? Isso aqui está lá no manual. Agora, eu vi algumas redações do ano passado que tiveram coesão impecável, excelente. Em um ou outro momento no texto inteiro, eles não utilizavam coesão sequencial entre os períodos, ok? Dentro do parágrafo. E eu vi gente que tirou 160 por causa disso. Eu vi gente que tirou 140 por causa disso. Ou seja, um corretor deu 120 e outro deu 160. Então, a dica que eu dou é: leve em conta esse aviso do manual, mas não deixe de colocar conectivos, principalmente no início dos parágrafos, ok? Mostre logo para o seu corretor, lá já nos primeiros períodos, que você está preocupado em colocar os seus conectivos. Tá bom? Meus queridos, um beijo enorme para vocês. Paz, shalom, positividade e vamos dominar a competência 4, porque ela é muito importante para que a gente tire uma excelente nota no Enem. Não só os 200 pontos da competência 4, mas a gente viu que ela sim influencia em outras competências também. Beijos e até mais!